Olá, aqui é a professora Fernanda, mas vamos aí para mais uma aula de desenho. Hoje a proposição de trabalho vai ser um pouquinho diferente, tá? A gente viu em aula, né, o conteúdo sobre corte e seção, né, que eu já tinha comentado algumas vezes, que esse é um recurso que a gente tem para mostrar detalhe da peça que eu não consigo mostrar em nenhuma das projeções ortogonais. Então aí eu preciso lançar mão disso para eu conseguir cotar, porque o principal objetivo é conseguir cotar. Então, né, do exemplo da atividade de hoje, né, a gente vai fazer o corte dessa peça aqui. Por que que eu preciso? Vocês estão vendo esse detalhe aqui? É justamente esse furo que tem um rebaixo. Se eu não fizer o corte nessa peça, eu não vou conseguir cotar esse rebaixo que eu tenho aqui da diferença de diâmetro, tá? Porque de frente eu não vou ver, lateral esquerda ele vai ficar como linha escondida e também na superior vai ficar como linha escondida. Então é um problema, né, pra gente não conseguir cotar. Então, o que a gente vai fazer nessa peça? A gente viu em aula que a gente tem alguns tipos de corte, né? E nessa peça que a gente vai fazer o corte em desvio. Porque se eu fizer o corte total no centro da peça, eu não vou passar em cima do furo que eu preciso cortar. Então, o que a gente vai fazer? Né? A gente desvia essa linha de corte, vamos dizer assim. A gente começa passando pelo centro da peça, depois, num determinado ponto que seja conveniente, a gente desloca essa linha para ela passar em cima do detalhe que a gente quer. Né? Então, a gente vai fazer isso aqui. Vamos adotar essa vista aqui como frontal, tá? Então, o que que vai acontecer? Na frontal, eu não vou ver a peça cortada, mas é nela que eu vou indicar aonde eu cortei. Vou colocar a linha de corte. E o corte vai aparecer quando eu olhar na lateral esquerda, tá? Porque aí sim eu vou conseguir ver a superfície cortada. Esse desenho aqui, a gente não vai precisar fazer as três vistas, porque a superior não vai trazer informação nova. Então, a gente vai fazer somente frontal e lateral esquerda. O que eu vou fazer aqui no esboço, né, no papel? Eu vou fazer o esboço à mão livre, né, para vocês irem vendo como que faz, principalmente a parte do corte. Né? E depois vocês vão fazer o trabalho para mim, né, com margem de legenda, tudo direitinho, desenhando na folha, né, como que fica essa frontal e a lateral esquerda. Com todas aquelas regrinhas, né, centralizando as vistas, né, fazendo a diferenciação dos tipos de linhas, tudo direitinho. Bem, então vamos começar aqui, né? Como eu já comentei, a nossa frontal vai ser aqui. Qual que é a dica, já que essa peça é um pouquinho mais complexa do que as que a gente estava fazendo? Eu vou começar parecido com o que a gente faz na folha mesmo, no projeto. Eu vou desenhar a mão livre, então é a olho, dois retângulos aqui representando a frontal e a lateral esquerda, né? E eles vão estar representando a maior largura e a maior altura da vista. Isso vai ajudar a gente a ir desenhando no esboço. Então, se a gente pegar aqui na frontal, a maior largura é essa cota de 70. E a maior altura, eu vou ter que fazer uma continha. Porque, ó, daqui até aqui são 12,5. Depois eu tenho mais 65. Depois mais 25. Esse 25 ele para, tá? Nesse centro, tá? Do furo. E depois do centro do furo até o topo é o raio desse arredondamento maior, que é 10. Então, de novo, a gente vai somar 12,5 com 65, com 25 e depois 10. Né? Sabe quanto eu já fiz? Isso vai dar 112,5. Então, a gente vai ficar aqui. Deixa eu ver mais ou menos a posição que eu vou desenhar. Então, a gente vai fazer aqui 70. Vou fazer mais ou menos aqui, tá? Deixa eu fazer melhor. Como eu comentei com vocês, né, a posição não me favorece muito, mas vamos lá. Então, esse aqui seria o retângulo representando a frontal. E aí, aqui do lado a gente faz o que representa a lateral esquerda. Lembra que a lateral esquerda tem a mesma altura. E aí, a largura, tá? Aqui eu tenho 18, só que se eu olhar aqui em cima, ó, essa parte cilíndrica é maior, ela tem 40. Então, a minha maior largura da lateral esquerda é 40.
Então, só para lembrar, eu vou colocar, né? Que aqui é por largura por altura, tá? Então, isso aqui é 40 por 112,5. E aqui é 70 por 112,5. Bem, agora vamos começar a dar forma nisso aqui. Então, na frontal, quando a gente olha nessa direção, né? Vamos começar de baixo para cima, que é mais fácil. A gente vê esse primeiro retângulo, que tem a largura de 70 e tem essa altura aqui de 25. Então, é como se eu tivesse ele mais ou menos aqui assim. Tá? E aí, a gente tem esses dois furos. Tá? Esse detalhe tá dizendo que eu tenho rebaixo. Eu tenho um furo mais largo até uma certa profundidade e depois eu tenho um, né, com diâmetro menor. Então, vai ficar um dentro do outro e concêntrico, né? Ou seja, o centro dos dois na mesma posição. Então, mais ou menos aqui. Lembra que esboço, mão livre, não sai perfeitinho. E outro aqui do outro lado. Primeiro sai sempre melhor que o segundo. Tá? Então, ok. Primeira parte. Bem, depois, essa parte aqui de cima, a gente vai ver esse diâmetro aqui, né? De 32, ver o diâmetro de 18. Só que ele não tá no topo da peça, ele tá um pouco abaixo. Então, a gente vai localizar ele aqui mais ou menos, né? Porque lembra que a gente tá fazendo um esboço à mão livre aqui. Então, eu vou desenhar o círculo primeiro e depois a gente vai colocando os detalhes aqui dele. Tá ok, porque isso aqui é só pra dar uma noção pra gente. Depois a gente tem esse mais interno. Tá? Aqui o que vai acontecer? Ó, ele tem um cortezinho aqui, ó. Né, ó, que é esse cortezinho aqui. Então, já vamos deixar feito aqui. Desse corte aqui, ó, sobe essa orelha, né? E aí ela vai até o topo da peça. Acho que eu fiz um pouco abaixo meu círculo aqui, mas ok. Tá? E aí depois ela vem e desce aqui até encostar no círculo. Essa linha aqui tem que ficar, porque essa orelha, ela tá um pouquinho, ó, ela não tá aqui na frente, ela tá um pouquinho atrás, então essa linha fica. Se ela tivesse bem aqui na frente coladinha, aí eu não teria essa linhazinha desenhada. Bem, e o outro lado aqui é igual. Vocês reparem que essa peça, ela é simétrica, né? Nessa direção onde tá, né, o começo da linha de corte aqui, se você olhar os dois lados da peça, esses dois lados são iguais. Então, mais ou menos assim. E esse detalhe aqui, ó, ela começa aqui essa linha inclinada e ela termina tangenciando esse círculo maior. Então, a gente vem aqui. E o lado de cá também. De novo, o esboço mão livre não fica perfeitinho. Eu não marquei o centro nem nada, então não vai sair perfeito. Bem, ó, já tá mais ou menos com a cara. O que eu vou fazer? Eu já vou apagar essa sobra de linha aqui, ó. Vê que já tá ficando bem parecido aqui. Bem, o que mais que eu consigo ver ainda de frente? Eu consigo ver esse furinho aqui, ó. Que tá bem alinhado aqui no meio. Tá? E o que que eu não vejo? Tem algum detalhe que eu não vejo?
tem somente esses furos aqui que estão na orelha. Tá? Então, a gente marca eles aqui, ó, com linha escondida. Começa encostando, termina encostando. Tá? Para deixar ela bem no jeito para desenhar, né, para ficar um bom guia para desenhar, o que a gente faz agora? Vamos colocar as linhas de centro e linha de corte. E também a linha de simetria, a gente tem que pôr tudo isso, centro, simetria e de corte. Simetria quando tiver. Tá? Então, eu já comentei aqui que essa peça, ela tem simetria nessa direção aqui, tá? Esses dois lados aqui são iguais. Então, na hora de fazer o desenho, a gente vai ter que fazer uma linha traço ponto de fora a fora na peça. Às vezes, tá, o esboço à mão livre, a gente não consegue. Ó, vou arrumar aqui até, que ficou fora. Esse furinho, ele tá bem no centro. A gente não consegue fazer diferenciação de linhas também no esboço, mas lembra que na hora de fazer o desenho mesmo, tem que fazer a diferenciação direitinho. Então, a gente marca. Quando o círculo é muito pequeno, a gente pode simplesmente fazer uma cruz, tá? Então, se eu tiver um círculo muito pequenininho, eu posso só fazer isso aqui. Se ele for maior, aí vocês têm que fazer parecido com o que eu faço aqui, por exemplo. Vou fazer nesse aqui, ó. A ideia é deixar uma cruz aqui no meio para marcar bem o centro. Então, a ideia é fazer assim, tá? Quando der, se for pequenininho, não, faz só desse jeito aqui. Colocamos a linha de simetria. Né? A gente tem aqui esses dois círculos, então eu preciso marcar o centro fazendo nesse sentido aqui também. Então, essa linha aqui traz ponto passando em cima do centro do círculo. Tá? Não pode ser fora. Esse aqui eu também tenho, né? Vou fazer igual tá aqui. Ok, eu coloquei as linhas de centro e de simetria. E agora, o que que falta? Colocar a linha de corte, que nessa vista aqui é que eu vou dizer aonde eu vou cortar. E nessa que vai aparecer o corte. Porque eu vou imaginar que eu tô cortando a peça nessa direção, assim. Imagino que eu tiro uma metade e jogo fora e vou olhar para o que sobrou. Então, vai aparecer aqui o que eu tô vendo. Então, nosso corte em desvio, o que acontece? Ele começa passando pelo centro da peça e quando chega aqui, eu desvio para ele passar no centro do furo. Como que é a linha de corte? Ela também é traço ponto, fina, só que ela é mais grossa nas extremidades, tá? E ela se sobrepõe à linha de centro. Então, nesse começo, ela vai coincidir com a linha de centro. Então, vai prevalecer a de corte. Então, como é que eu vou fazer essa diferenciação aqui? Deixa eu ver aqui, vou prolongar aqui um pouquinho. Tá? Eu reforço esse traço aqui, ó. E vou fazer a seta indicando o lado que eu vou olhar. Eu vou olhar da esquerda para a direita. Então, eu vou fazer a seta nesse sentido aqui. Ponta da seta encosta no final da retinha e eu ponho uma letra para identificar esse corte. As demais linhas vão vindo aqui fraquinha. Tá? Chegou aqui, ó. Aliás, eu nem vou fazer muito aqui em cima, senão a gente não consegue desenhar. A linha de corte, ela não pode ficar em cima da aresta visível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descer aqui um pouquinho para poder representar ela aqui, ó. Então, eu vou ter que fazer isso aqui depois, ó. Tem que vir pra cá. Então, essa quina aqui a gente reforça. Depois a gente desvia de novo para passar no centro do círculo. Então, essa outra quina a gente também reforça. Tá? Passei aqui, prolongo de fora, aí essa última, faço reforçada e aí assim eu coloco a outra seta aqui para indicar a direção que a gente vai olhar. E a letra aqui embaixo. Então, o que vai acontecer com a nossa lateral esquerda? Na verdade, ela vai ser substituída pelo corte A, que é o que a gente vai olhar aqui, ó. Eu vou imaginar que eu vou cortar a peça nessa direção, vou jogar essa metade fora, eu vou ficar só com essa daqui. E vou olhar nessa direção. Então, a gente vai desenhar aqui o que a gente vê. Geralmente, quando a peça é simples, o que é mais fácil de começar a fazer aqui? Desenha como se fosse a lateral esquerda normal, sem corte. E depois vocês vão acrescentando os detalhes que aparecem com o corte.
Então, vamos imaginar agora que a gente vai olhar aqui, ó. Eu vou ver aqui um retângulo de 18 por 25. Então, lembra, ele não tem 40. Então, ó, a altura é a mesma daqui, né? Essa altura de 25. A gente veio aqui, até mais ou menos o que seria os 18 e desce. Que eu vou fazer clarinho porque depois a gente vai apagar várias linhas. Depois, o que acontece? A gente tem, ó, essa lateral aqui que é mais estreita, tá? E aí, a gente vai vir até aqui em cima, tá? Com essa lateral. Essa lateral aqui, ela vai ter 12, ó, que é 18 menos 6. Ela vai vir até mais ou menos aqui, assim. Depois, quem que vai pegar a largura toda? Essa parte cilíndrica aqui, tá? Então, essa parte de baixo, ela começa no fim dessa largura. Então, ó, a gente aproveita essa altura aqui e traz pra cá, ó. Então, ela vem até o final. E o topo aqui, né, eu preciso fazer por causa dessa partezinha final aqui, ó. Então, a gente traz ele pra cá também, tá? Vamos fazer mais ou menos aqui assim. Mais ou menos, acho que um pouquinho mais. Acho que eu tô subindo a ladeira aqui. Aí. Bem, essa linha aqui, ó, até onde que ela vai? Tá? A gente pega com o esquadro e vê aonde que ela tangenciou o círculo. Vocês podem reparar que é um pouco acima do centro do círculo aqui. Então, ela não vai parar aqui no meio certinho, ela vem um pouco mais pra cima. Tá? Isso eu tô fazendo lateral esquerda só, depois a gente vai pôr os detalhes de corte. E aí, aqui nessa parte de cima, a gente tem essas orelhas aqui, tá? Então, essa orelha, ela começa nessa alturinha, a gente marca essa linhazinha aqui. Aí, ela começa aqui dentro um pouquinho, ó. Ela não vai começar nessa beiradinha, ela começa um pouquinho mais pra baixo. E aí, ela vem mais ou menos até aqui, ó. E aí, aqui em cima, a gente tem, né, o raio de arredondamento. E a gente agora, ó, da lateral esquerda, consegue ver esse furo aqui. Vai tá bem aqui. Tá? E aí, eu tenho esse finalzinho aqui do topo da minha peça. Então, ela vem aqui, faz isso aqui e faz todo esse contorno aqui. Então, agora a gente vai apagar as linhas que a gente não precisa, ó. A gente já faz assim pra não ficar confuso. O que que a gente não vê agora, tá? A gente não vê esse furinho. Ele é de fora a fora, que a gente fala que é passante. A gente não vê esse furo por enquanto. Tá? E aí, ó, ele tem esse jeitão aqui do detalhe. Então, ele começa com esse diâmetro maior. Depois, ele termina aqui com um diâmetro menor. Tá? E essa parte interna aqui, tá? A gente também não vê. E ela é também de fora a fora. Aqui embaixo, aqui em cima também. Vamos fazer aqui também. Que, como eu comentei, depois a gente vai ajustar pro corte. Deixa eu ver o que mais. Essa linha aqui a gente não tem. Bem, então tá aí a nossa lateral esquerda, tá? Agora a gente vai começar a colocar as informações do corte. O que que vai acontecer quando eu corto a peça numa determinada posição? Aqueles detalhes que eu não consegui enxergar, agora eles vão passar a ser visíveis. Então, reparem que o nosso corte passa bem aqui em cima. Então, esse pontilhado aqui agora ele vai ser visível. E esse pontilhado também vai ser visível. E depois eu desvio, tá? Para eu poder ver essa parte aqui. Então, essa parte também vai ficar visível, tá?
Eu vou só... Deixa eu ver um negócio. Eu vou mudar essa linha aqui um pouco, gente, que senão não vai ficar legal o corte, tá? Ao invés de eu descer aqui... Deixa eu ver. Não tem diferença não. Então, vamos lá, ó. Imaginando que a gente tá cortando, né? Nessa posição. Esse furo vai ficar visível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar a linha escondida pela linha contínua. Eu tenho essa linhazinha porque ela tá mostrando o fundo desse furo maior, tá? Ela tem que ter aqui. Quando eu corto, o que vai acontecer com essa linha aqui? Ela vai sumir, eu não vou ver essa ponta, essa divisão, tá? Então, essa linha de dentro some. Né? Porque, ó, agora eu não tô mais vendo aqui, eu tirei esse pedaço fora, eu tô vendo tudo cortado. Então, não tem mais a linha aqui. Esse furinho, ó, cortei bem em cima dele, então ele também vai ficar visível. Aqui dessa parte, ó, aqui, tô cortando bem em cima, então essa linha pontilhada aqui, ó, ela vai ficar contínua. E além disso, ó, agora eu tô enxergando a partir daqui, eu não tô olhando mais aqui. Então, essa linha aqui, ela não vai ficar mais até aqui em cima, ó, ela vai parar aqui, tá? Porque, ó, tô aqui. Então, a gente vem e apaga. Porque agora no corte, eu não tô vendo a lateral, eu tô vendo o meio da peça, tô vendo lá dentro da peça. E lembra, gente, corte só tem linha visível, eu não desenho linha invisível, tá? Porque o corte eu só vou desenhar o que eu vejo. Aqui o que acontece? Aqui não é nem porque cortou a peça, ó. Se vocês olharem aqui eu tenho um vão, né? Porque eu tenho essa abertura. Quando eu faço o corte nessa posição e jogo essa metade fora, eu vou enxergar essa face aqui, sem o corte, né? Porque eu tinha esse vão vazio aqui, agora eu tirei o que tava na frente, eu enxergo isso aqui. Então, essa parte de cima, ela não vai ficar churada, e essa linha aqui, ela vai ficar contínua. Mas o contínuo é porque não é eu cortei material sólido aqui, que aqui já tava cortado, tá? É porque ela me dá aqui o ponto mais baixo dessa parte da minha peça, tá? Que é aqui, ó. E essa linhazinha aqui, ó, que dava essa descidinha, ela vai ficar pontilhada. Pontilhada não, desculpa. Eu não vou ver. Porque essa descidinha aqui, ó, é desse lado de fora, que fica mais baixo do que esse ponto aqui. Então, no corte não tem. Não tem porque eu tô olhando aqui. Então, nosso perfil cortado tá quase lá. Deixa eu ver aqui, vamos reforçar aqui. O que falta agora a gente fazer? A diferenciação de parte sólida, né? Parte sólida cortada, da parte oca ou da parte que não foi cortada. Porque se eu deixar assim, fica confuso, principalmente aqui. Onde que foi cortado e onde não foi? A gente sabe que olhando aqui, aqui foi cortado, mas aqui não. Então, o que eu tenho que fazer? Achura, tá? Então, lembrem que a achura, inclinação é sempre de 45 graus, tá? E de preferência para fazer nesse sentido aqui. Então, a gente vem agora e vai achurar toda a parte sólida que foi cortada. Então, isso aqui eu não achuro, porque é oco, é furo. Aqui eu não achuro, porque é furo. Esse centro eu não achuro, porque é furo também. E essa parte de cima eu não vou achurar, porque, ó, eu já tinha esse vão aqui. Então, eu não cortei nada nesse vão aqui, tá? Então, a parte de cima eu também não achura. Então, vamos lá. Mesmo a mão livre, tá? A gente tem que tentar manter mais ou menos a regularidade da inclinação e a distância das linhas. É mais difícil, claro, mas a gente tem que tentar. Pro esboço fica bacana também, né? Fica uma boa orientação pra gente fazer o desenho. A gente veio aqui achurando. Pronto. Quase lá aqui que falta linhas de centro agora.
né? Então, tudo onde é furação ou detalhe circular, a gente tem que fazer. Então, ó, eu tenho uma linha de centro aqui. Lembra que linha de centro tem que começar cortando, terminar cortando a peça. Aqui nesse furo. E nesse aqui. Na minha mão ficou bem pequenininho, então eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Tá? O corte não tem simetria, né? Porque, ó, metade de baixo é diferente da de cima. E nesse sentido também não tem. Então, não tem linha de simetria aqui, tá? A gente põe o nome, tá? Da vista aqui, do corte AA. Porque quando é um projeto bem complexo, eu posso ter vários cortes diferentes representados. Então, eu tenho que dar nome para cada um para não ficar confuso. Então, esse aqui fica o nosso desenho, tá? Desse conteúdo de hoje. A gente tem duas vistas. Lembra que eu falei que a gente tem as principais, mas eu não sou obrigada a fazer. Se com duas eu consigo representar tudo que eu preciso, eu faço duas, tá? Quanto menos eu conseguir, né, fazer, melhor. Né? Mas eu tenho que conseguir cotar tudo. Então, a gente tem frontal, corte no lugar da lateral esquerda, tá? E depois o que vocês vão fazer no trabalho? Colocar, faz isso aqui primeiro e depois vocês vão colocar as cotas, tá? E aí vocês que vão distribuir. Lembra que eu não preciso pôr idêntico, tá aqui não. Né? Dependendo de como vocês fazem, como vocês já viram alguns exemplos, dá pra gente suprimir algumas para não ficar repetitivo. E distribui, tá? Entre essa e essa. Como que eu começo? Né? Lembra da dica também. Começa planejando a cota dos detalhes que só são vistos naquela projeção. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o corte, por exemplo, tá? É só nele que eu consigo ver esse comprimento aqui. Então, eu vou pôr aqui. Tá? É só nele que eu vejo essa largura aqui, né? Que eu vejo esse raio, eu vejo esse diâmetro. Porque aqui eu não posso cotar porque é linha escondida. Aliás, esqueci de pôr linha de centro daqui também. Mesmo linha escondida, eu tenho que pôr linha de centro. Então, a gente começa fazendo isso primeiro, colocando as coisas que eu só consigo cotar aqui, né? Essa largura aqui, essa aqui. Depois eu vejo o que sobrou, né? Depois eu venho de cá e coloco o que só dá pra cotar aqui. E depois a gente distribui o que falta entre as duas, tá? Bem, então, qualquer dúvida, tá? Vocês mandem mensagem pra mim, pode perguntar lá na disciplina ou aqui nos comentários, tá? Então, depois é pra vocês fazerem, então, isso aqui na folha com margem legenda, direitinho, colocar as cotas. Vocês vão escolher a escala, tá? O que eu vou dar uma dica aqui é, trabalhe com a folha deitada, porque com a folha em pé, o espaço aqui, ó, vai ficar muito pequeno, tá? Então, façam aquelas contas que eu ensinei já pra vocês, mas considerando a folha deitada.